Olá, eu sou o professor Rodrigo Storck e agora você vai assistir uma aula acerca de controle da pressão arterial, mecanismo local, autorregulação pelo fluxo. Dando sequência às nossas aulas acerca de controle da pressão arterial, veremos agora um mecanismo de controle da pressão arterial local. Não mais um mecanismo de controle sistêmico, mas sim um mecanismo de controle local. E esse mecanismo de controle local leva em consideração um gás que se chama óxido nítrico. Mas antes da gente entrar ali na produção do óxido nítrico, vamos recapitular aqui a nossa fórmula da pressão arterial. A pressão arterial, então, é o resultado, né, de um produto do débito cardíaco pela resistência vascular. Débito cardíaco é o resultado do produto da frequência cardíaca e do débito sistólico. Muito bem. É possível que o fluxo sanguíneo esteja aumentado em alguma situação. E esse aumento de fluxo sanguíneo, ele pode provocar algumas alterações dentro do leito vascular. O fluxo geralmente ele acontece de forma laminar, ou seja, as partículas estão fluindo paralelamente. Mas por alterações do meio ou alterações até mesmo de pressão, nós podemos ter uma transição do fluxo laminar para um fluxo turbilhonado. E um fluxo turbilhonado pode ser problema. Por quê? Um fluxo turbilhonado começa a gerar um estresse na parede dos vasos, mas especialmente no endotélio vascular. É como se nós tivéssemos uma força tentando arranhar o leito vascular, ou seja, um estresse de cisalhamento nessa região do endotélio vascular. Muito bem, quando essa situação aqui está presente, acontece uma resposta do próprio endotélio, aumentando a produção de óxido nítrico. O que tem a ver o óxido nítrico aqui nesse controle de pressão arterial? Vamos lá. O óxido nítrico é um gás que tem uma capacidade muito grande de fazer vasodilatação. Esse gás, o óxido nítrico, ele é produzido por uma enzima chamada óxido nítrico sintetase, ou seja, é uma enzima que produz óxido nítrico. Essa enzima ela está presente em 3 regiões do nosso organismo. Ela está presente no endotélio e, portanto, nós temos a enzima endotelial. Ela está presente também junto ao nosso sistema de defesa, junto aos macrófagos. Eles têm uma capacidade para produzir o óxido nítrico em situações especiais. E nós temos também essa enzima nas células nervosas. Muito bem. Quando nós estamos diante desta situação em que o fluxo sanguíneo aumenta a ponto de causar estresse de cisalhamento no leito vascular, essa enzima presente no endotélio é estimulada. E ela sendo estimulada, ela aumenta muito a produção de óxido nítrico. Como o óxido nítrico é um gás com a capacidade muito grande de fazer vasodilatação, nós devemos lembrar agora de uma lei que rege o comportamento do fluxo, que é a lei de Poiseuille, e essa lei diz que o fluxo ele é diretamente proporcional à variação de pressão, a π, e ao raio do tubo, elevado à 4ª potência. E inversamente proporcional a 8 vezes a viscosidade do fluido e ao comprimento do tubo por onde esse fluido está passando. Muito bem, se o óxido nítrico é um gás que tem uma capacidade muito grande de fazer vasodilatação, obviamente que ele vai implicar em alteração no raio. O raio vai aumentar. Aumentando o raio, nós temos aumento do fluxo. Mas teremos o aumento do fluxo porque, aumentando o raio, nós temos uma diminuição da resistência vascular. Então, à medida que o raio do tubo, o raio da artéria ou da arteríola começa a aumentar, a resistência vascular diminui. Se a resistência vascular diminui,
a pressão arterial tende a diminuir. Gostou da aula? Clique em gostei, compartilhe o vídeo, se inscreva no meu canal no YouTube para acompanhar os vídeos novos e para assistir aqueles que já estão disponíveis. Além do mais, você pode acompanhar novidades na minha página no Facebook e também no meu website. Muito obrigado e até a próxima!